Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quem puder sentar, pode sentar. Aleluia, obrigado. O grupo de música cantar tão bem e na unção é espetacular, né, gente? Realmente o grupo de música está de parabéns. Aleluia. Então, creio que todos vocês estão bem, porque vocês estão em Cristo. E quem está em Cristo sempre está bem. Que bom, Sandrinha, que você está aqui, linda. Que bom, maravilhoso esse casal, bênção que nós temos aqui na igreja. Amém? Se prepara, garota, porque nesse segundo semestre tu vai trabalhar um bocado, isso? Para tirar o atraso. Nós já temos planos em relação a Sandrinha e o seu amado. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele me deu uma direção para começar a ministrar hoje. Eu já tinha ministrado um pouco sobre isso. Está bem o microfone, gente? Tá bom? Eu já tinha ministrado antes sobre o assunto que eu vou ministrar hoje. Mas o Senhor, Ele disse que eu deveria intensificar sobre isso, porque Deus quer que você entre numa nova dimensão de vida. Vocês aqui, a nossa igreja começou uma nova estação a partir da conferência profética do ano passado, e vocês viram que há uma grande diferença desde a conferência profética, né? Que nós tivemos o ano passado. Mas Deus quer muito mais. Deus quer que você desfrute muito mais. Imagine um galpão bem grande, enorme, com quilômetros de extensão, tá? Quilômetros de extensão. E ali tem tudo que Deus quer que você desfrute. Mas só que a gente não desfrutou nem 1%. É um desperdício. Tudo que você já desfrutou hoje não é nem 1% do que Deus já te deu. Do que Deus já te deu, do que Deus já fez. Amém? Mas por que nós não desfrutamos mais ainda? Vou te explicar por quê. Porque a nossa mentalidade ainda não está no mesmo nível de Deus. Não estou me referindo só à mentalidade que Deus quer, estou me referindo na mentalidade de Deus. A nossa mentalidade ainda está nesse mesmo nível. E como tudo o que acontece na nossa vida é gerenciado primeiramente aqui, na nossa alma, mente, intelecto e emoções, muitas vezes as coisas do espírito, elas ficam travadas, porque o nosso gerenciamento mental não está de acordo e impede que a gente desfrute. Vocês estão entendendo isso? Travadas. Eu não estou falando de falta de fé, não. Não, essa igreja é uma igreja de fé. E é uma igreja que anda em amor, não precisa provar nada para ninguém nesse sentido. Não estou falando disso, eu estou falando de uma outra mentalidade, de algo maior que Deus deseja. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu pertencia a uma igreja, eu fui membro de uma igreja durante os primeiros 20 anos da minha vida, né? Não faz tanto tempo assim, porque eu sou um pós-adolescente. Né? Um dia desse, né? Tá dando uma. Peraí, Mauro, deixa eu ver se eu ajeito aqui, tá? Eu acho que eu sei o que é. Pronto. E agora? Estão me ouvindo? Agora não ouviu? Agora você. Eita. Então baixa só um pouquinho, tira o ganho. Eu acho que é o ganho dele. Bem, enfim, vamos todo mundo prestando atenção aqui que o Mauro vai terminar lá. E nessa igreja, você era sempre lembrado, o tempo todo, em praticamente todos os cultos, mensagens, ministrações, pregações, louvor, música, o que seja, que você não valia nada, que você não prestava para nada e Deus é que gostou de tu. Você não merecia nada, você não tinha nada, você era um pecador, aí completava o redimido e lavado no sangue de Jesus, que é para poder amenizar, mas continuava sendo pecador assim mesmo. Né? E que você deveria orar bastante, jejuar bastante, chorar bastante, passar muitas noites de vigília e jejum, oferecer sacrifícios, né? E tal, para, se Deus quiser,
é bem possível que ele olhe para você. É bem possível que ele olhe para você. Era em cima disso. Eu nasci e fui criado assim. A minha mente foi formada assim, dessa maneira. Glória a Deus por aqueles que hoje, meus filhos e várias pessoas aqui na igreja que já tiveram acesso à palavra revelada, ao conhecimento maior de Deus, para entender o que Deus quer da nossa vida. Mas só que eu não tive esse privilégio. Melhorou, hein? Eu estou até com uma voz bonita. O pastor tem uma voz bonita, é o microfone. Então, é bem possível. Então chegava alguém e dizia: você é filho, meu irmão, Eduardo, você é filho. Aí o Eduardo, para dar aquela de humildade, dizia: não, eu sou um servo. Sério? Aí, nossa, como ele é humilde. Aí Eduardo saía orgulhoso da humildade dele. Certo? Era mais ou menos por aí. E quando a gente via aquelas pessoas, Sandra, que recebia a palavra, que lá vai, eita, como ela é santa, meu Deus do céu, um dia eu chego lá. Meu Deus do céu, se ela não for para o céu, se a Carlene não for para o céu, ninguém vai mais. Era nesse nível. Ô Jesus, isso não é humildade, isso é ignorância. Isso é ser ignorante. O que é que eu não sabia? O que é que não me ensinaram? Mas eles não me ensinaram por quê? Porque eles também foram ensinados assim. E os outros também foram ensinados assim. E por aí vai, daí é longe a coisa. O que é que eles não me ensinaram, queridos? Foi sobre a graça de Deus. É o tema de hoje. A graça de Deus. Eu vou começar a ministrar hoje sobre a graça de Deus. Vocês vão ver que eu vou falar mais sobre a graça de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Ele quer que eu fale isso. Ele é o patrão, ele paga, ele manda e a gente obedece. Não é verdade? E peço que todos vocês que puderem, eu sei que todos querem, mas que puderem, estejam hoje à noite presentes, que vai ser praticamente quase uma continuação da ministração de hoje de manhã. Nós vamos estar ministrando sobre como ativar o poder da graça, ativar a graça, o favor de Deus em nossa vida. Nós estaremos falando sobre isso. E eu tenho meditado bastante, eu tenho estudado bastante sobre esse assunto, meu irmão, e parece que é o seguinte, sabe, Nilvan, quanto mais a gente entra nesse assunto, mais a gente descobre que está no raso. Quanto mais a gente entra, a gente medita, a gente estuda, aí a gente descobre, porque olha para frente e não vê o fim. O que é graça de Deus? Normalmente existe aquela que eu chamo de aquele significado universal. Todo mundo sabe o que é graça de Deus? Favor imerecido. Quantos sabem disso? E é. O detalhe, irmãos, é que o favor imerecido, só essa parte aí, favor imerecido, ele é apenas um significado abreviado de uma extensa definição de graça. A graça de Deus, ela chega num nível onde se você não der exemplos, dificilmente as pessoas vão entender sobre o significado. Por quê? Porque é como se nós tivéssemos as nossas obras meritórias para que Deus possa agir. Quantos aqui, perguntar, que eu levanto as duas, o que eu vou perguntar agora, eu já levanto as duas mãos. É o seguinte, você está passando por um problema, você chega para o irmão, rapaz, eu estou com um problema muito sério. Então, irmão, tu já jejuou? Você já orou o suficiente? Quantos já ouviram esse tipo de... semelhante a isso? Quantos já ouviram aqui? Pô, não tem vergonha não para perguntar, eu mesmo já. Peraí, não, mas... quanto você já ouviu de palavra? Você já confessou muita palavra? Aqui está confessando pouco, por isso. Mas rapaz, esse problema e tal. Pois é, meu irmão, porque tu está falando muito pouco, tu está confessando muito, tua fé está tão lá embaixo. Olha fulano,
orou, jejuou, estudou, fez, aconteceu e tal, só faltou se apresentar na cruz, né, o fulano e tal. Olha aí como ele está também, ó. Não. Vocês entendem que a Sandra é uma mulher de fé, concordam comigo? Mas vocês sabiam que mesmo se ela não fosse a mulher de fé que ela é, mesmo se ela não confessasse a palavra como eu sei que ela confessa, eu conheço minha filha, eu sei como é que é, mesmo se ela não ouvisse a palavra de Deus, ainda assim ela já é curada? Vou mais longe. Giovana, está lá no hospital, ela é curada, gente. A gente orou aqui. A Giovana, certo? A Giovana não tem idade de ter fé, gente. Pelo amor de Deus. Mas vocês sabiam que ela já é curada? Você é curado, você é liberto, você tem o melhor de Deus na sua vida, porque Jesus é que é o melhor de Deus já veio, amém? Você já tem, não por causa do que você faz, e sim por causa do que Jesus fez. Eu estou tendo o pessoal da diretoria aqui, tem o pastor Cristóvão. Deixa eu dizer, eu estou tendo uma percepção que nós vamos fazer uma conferência aqui. Justiça e graça. Vamos ver, vamos decidir isso aí. Está vindo ao meu coração. Então, a grande verdade é que nós precisamos entender isso. Quando você não entende isso, você só receberá, não é Deus não, tá? Mas você só receberá de Deus na medida do entendimento que você tem dele. Porque Deus se torna para você aquilo que você pode crer dele. E o crer vem através de quê? Do conhecimento. Se eu creio num Deus que senta, que era o que eu pensava. Deixa eu fazer essa. Como é que eu pensava que era Deus? Deixa eu ver como é que era Deus. Não tem aquele bruxo lá do Senhor dos Anéis, aquele que tem um cabelo que vai bem aqui, como é o nome dele? Gandalf. Tu lembra, hein? Caramba! Rapaz, o Gandalf é um velho que tem o cabelo assim na chapinha, assim, não é branco, é prateado aquele cabelo, né? Aquela imagem angelical, aquele rosto paternal. A pessoa pensa logo num pai quando vê ele. E o bicho era endemoniado. Mas enfim, tá lá. Assiste o Senhor dos Anéis que você vai saber do que eu estou falando. Pois bem, eu imaginava Deus exatamente igual ao Gandalf, tá? Sentado num trono, Carlene, com um monte de raio na mão, doido para acertar um. E tinha uma pontaria. Meu amigo, ele tinha uma pontaria espetacular, incrível. Errou, pá! Gripe, tu pecou. Tossiu, é pecado. Isso é pecado. Por quê? Porque eu imaginava assim. E como é que eu vivia? Assim. Porque a falta de conhecimento a sua falta de conhecimento não anula em nenhum momento o amor de Deus, mas impede, trava de você receber o que Ele, pelo seu amor, já te deu. O que seria a graça de Deus? Eu coloquei no meu X, que agora não é mais Twitter, né? X, né? O nome nossa, estou chique, né? Graça de Deus, foi algo que me veio enquanto eu estudava. É o poder de Deus. Deixa eu mostrar para vocês, eu tenho que mostrar isso aqui. É assim, graça é o poder de Deus que me faz merecedor de todas as bênçãos dele. Graça é o poder de Deus que me faz merecedor de todas as bênçãos dele. As bênçãos de Deus, elas são dadas por graça, em graça e através da graça. Graça é a raiz de todas as bênçãos de Deus. Não existe um único benefício que você possa desfrutar, que vem de Deus e que você possa desfrutar, que veio por seu merecimento, mas sim
todos eles vieram pela sua graça. Quem aqui já pecou depois que nasceu de novo? Aí todo mundo, né? Imagina se não fosse a graça de Deus, onde você estaria? Se Deus fosse considerar todos os seus pecados, depois que nasceu de novo, o que é que ia acontecer? Mas aí dizia, tu pecou, tu falou mal de Sandra. Sandra, hoje é teu dia, porque você está hoje, então hoje é seu dia. É hoje que vai ser bem muito. Você falou mal de Sandra. Falou, vai ter que pedir perdão a ela. Porque se Jesus volta e tu falou mal dela, tu não sobe não. Tu não sobe, tu fica no inferno, porque não pediu perdão a Sandra que falou mal dela. Eu estou dizendo que eu já ouvi isso. Por quê? Porque Deus só perdoaria depois que Deus só perdoaria depois que eu pedisse perdão a Sandra. Não é assim. Uma perguntinha. Deus sabia, irmãos, eu mal entrei no assunto, tá bom, gente? Eu estou preparando vocês para falar sobre graça. Se não der tempo, vem de noite que termina. Quer dizer, que continua, né? Que termina, não dá para terminar mesmo, né? Antes que a Quênia pecasse, é para poder sair um pouquinho de Sandra aqui, Quênia. Antes que a Quênia pecasse, Deus sabia que ela ia pecar? Tá, vou melhorar a coisa. Antes de Quênia nascer, quando ela estava só no projeto de Deus, somente, porque todos temos um projeto de Deus. Quando ela estava só no projeto, antes dela nascer, Deus sabia que ela ia pecar? Sabia. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É claro que ele sabia. Mas aí o que foi que Deus fez por cada um de nós? Ele providenciou na cruz do Calvário algo que nós só precisamos acessar para termos os nossos pecados perdoados. Chama-se o sangue de Jesus. Graça é entender que quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ao contrário do que me ensinaram, graça é entender que quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Ele estava nos purificando dos pecados passados, presentes e futuros. Pela cara de alguns, eu acho que é a primeira vez que estão ouvindo isso. Não, porque o que eu via, pastor Cristóvão, era que o sangue de Jesus nos purifica até o momento que você nasceu de novo. Se você, a partir desse instante, pecou, tchau, desce. Aí não ficava ninguém, porque todo mundo tinha. A Bíblia fala em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos purifica, irmãos, isso é em todas as versões. Eu fui ver no grego, eu tenho uma Bíblia interlinear aqui, meu celular. Eu tenho Bíblias interlineares. E eu fui ver no grego como está o purifica. Está desse jeito, purifica, Mauro. Purifica. Purifica de todo pecado. É agora. Aí veio a seguinte: se o senhor for pregar um negócio desse, pastor, a bandalheira vai começar a bagaceira dentro da igreja, todo mundo vai pecar, porque vai entender que o pecado foi purificado. Se uma pessoa não entender isso e começar a fazer disso travesseiro, entre aspas, para pecar, ela não estará experimentando da graça de Deus. Detalhe, a salvação vem por graça. Se uma pessoa não experimenta da graça de Deus, o que acontece com todos os benefícios que vem por ela? Perde. A Bíblia fala sobre o Senhor de toda graça, o Deus de toda graça. A Bíblia diz que o Espírito Santo é chamado de o Espírito da graça. A Bíblia fala de pessoas que caíram da graça. A Bíblia diz que nós devemos crescer em graça. A Bíblia fala muitas vezes que a graça, ela é multiplicada.
A Bíblia diz, lá em Tito, a Bíblia fala sobre a graça salvadora. A Bíblia diz que quando nós entendemos a graça, quando nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que por amor de nós nos tornassem ricos, mas é preciso conhecer essa graça. A Bíblia fala sobre que Jesus é a graça. Na verdade, Jesus, a pessoa de Jesus é a própria graça de Deus personificada. A Bíblia fala que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Bíblia diz sobre a graça de Deus que é sobre toda a igreja. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, ou seja, tudo o que você tem e é por graça, em graça, é através da graça. Tudo que você tem graça. A Bíblia fala muito mais de graça do que sobre qualquer eu acredito que o assunto que mais se fala da Bíblia é graça, porque nós vemos a graça implícita e explícita na palavra de Deus. No Velho Testamento nós vemos a graça implícita em várias coisas. Vocês estão entendendo isso, gente? Bruno, eu quero te dizer uma coisa, meu filho. Sua filha já é curada. Sua filha já é curada pela graça de Deus. Que a graça de Deus que está sobre você, sobre a Ara e sobre Giovana, ela já é curada, meu filho. Pode considerar isso, ela é curada. Então, é em cima desse ponto que nós precisamos entender, porque se a gente não entende, nós não viveremos isso. Quando você confessa o que a palavra de Deus diz acerca de prosperidade, finanças, cura, o que seja, libertação, o que seja, você não confessa para Deus fazer, você confessa para você entender. Eu vou dizer de novo. Quando você confessa o que a palavra de Deus fala a teu respeito, sobre cura, sobre provisão e qualquer outra bênção que você pensar aí, quando você não está tentando convencer Deus, não. Você está dizendo para si mesmo, você está trazendo a sua mente cativa à obediência dessa palavra. Vamos supor que o Dudu, que em breve vai estar pregando aqui na igreja, e a mãe vai estar sentada bem aí, sendo edificada. Vamos supor que o Dudu chegue para a mãe e diga: mãe, eu fui convidado para ministrar lá na Finlândia, e aí eu vou precisar de um celular, e no momento o meu dinheiro está preso em tal lugar, porque a quantia é muito grande para poder chegar, tem que chegar aos poucos, né? Estou dando um exemplo assim. Dá para a senhora comprar um para mim? Eu quero um top. Aí ela diz: está feito, filho. Agora imagine se ele ficasse durante o dia todo: obrigado, mãe, pelo celular que a senhora disse que está feito. Aí depois: obrigado, mãe, pelo celular que... obrigado, mãe. Irmãos, o que é isso? Ela diz: ô meu filho, chega, eu sei que você já está grato, acabou. Pastor, você está dizendo que a gente não tem que confessar ou declarar as bênçãos de Deus? Sim, mas não é para Deus, é para você, por causa da graça dele. Irmãos, eu estou começando a trazer exemplos sobre o que é graça. Imagine a seguinte, eu vi esse exemplo, o Tony Cook deu, e eu vou trazer esse exemplo aqui para você. Imagine uma pessoa, um índio ou índia, casal, né, índios, que mora lá na selva amazônica. Não tem acesso a nada, não sabem de nada, eles vivem da caça e da pesca, tá? E pronto, não tem nada lá dessas nossas modernidades. Então ele chega aqui na igreja, à noite, e quando ele chega ali, aí o que acontece? O diácono que está ali na frente, ou pode entrar, aí ele toca no botão, e pá, as luzes se acendem. Como é que vocês acham que ia ficar? Botão. Luz acesa. Botão. É luz.
Mas, ei, o que faz isso? Aí ele responde, eletricidade. Eletricidade. Aí ele vem, aí pronto, aí começa o pessoal a chegar, senta nas cadeiras e tal, e essas coisas. De repente, né, aí começam a tocar, ele escuta o som saindo daqui. Quando você, está ligado isso aqui? Pronto, você não está ouvindo nada. Mas quando ele conecta, aí você escuta aqui. Aí ele vê, uau, olha, está ali. Que é isso? Aí você, é eletricidade. É a eletricidade que torna tudo possível. Mas aí você chama ele para tomar um cafezinho lá em cima. Aí chega lá, cafezinho e tudo. Aí tem uma chaleira que liga na energia e esquenta a água em segundos. Em um minuto ou dois, esquenta lá a água. Só olha, como é que a gente passa 2 horas fazendo assim um pauzinho, né? Para poder pegar fogo. E aqui assim, sem fogo, sem nada, e pá! O que é isso? É eletricidade. Ah, mas tem um negócio lá para comer, lá na geladeira, certo? Que está no congelador. Aí você tira para dar ele. Só que está congelado. Aí ele e é gelado aqui. O que faz isso? É eletricidade. Aí você tira, bota no micro-ondas, dali alguns minutos, aquela coisa que estava congelado, está fumegante. Como é isso? Primeiro gelado, e nos minutos seguintes, fumegante. O que é isso? É eletricidade. É isso que é a graça de Deus em nossa vida. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Eu estou dizendo, tem gente aqui que eu acho que está estudando a primeira vez. Eu não acho isso ruim não, porque eu também estava desse jeito, quando eu escutei a primeira vez. Digo, sério? O problema nosso é procurar entender o que é essa graça. E até que você entenda, você desfruta muito pouco do que Deus te deu. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês conseguem agora entender a dimensão que você pode chegar? A graça de Deus é simplesmente Ele em ação. Quando você vai lá em 1 João, no capítulo 1, que você vê que a graça... Peraí, vamos lá. Oh, Jesus. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Corrigida fiel, Joshua. Capítulo 1. Não, vamos começar do versículo 15. Não, vamos começar do 14. E o verbo, que sabemos que o verbo é Jesus, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de... Tem mais gente aqui. Cheio de... Se Jesus era cheio de graça, é de se esperar que nós, como irmãos deles e filhos de Deus, sejamos cheios de graça. Olhe para a pessoa que está do seu lado, à frente, atrás de você, à direita. Diga para menos umas 6 pessoas que estiverem ao seu redor. Diga, você está cercado pela graça de Deus. Eu estava na igreja que eu fazia parte, onde eu aceitei Jesus, onde eu recebi o batismo no Espírito Santo. Eu estava vivendo a lei no Novo Testamento. Uma lei atualizada. Lei atualizada para os tempos de hoje. Como é que funciona? Como é que era? Como é que era a lei? Não pode. Tinha muito mais não pode do que pode. Aliás, depois eu vou até procurar na lei se tinha algum pode, porque até só tinha não pode. Não pode. Pois bem, onde eu estava também não podia. Homem, não pode jogar bola.
não pode andar de bermuda. E essa história do pastor chegar e o homem está lá, sem camisa dentro de casa, Jesus vem, tu fica, aí olha só, tu fica desgraçado. Estou te falando, o negócio é sério. E mais a lapada, a força da lei mesmo, era em cima da mulherada. Meu Deus do céu. Aí é onde era peia, meu filho. Coitada. Oxe, que chapinho o que, minha irmã? Que instrumento dos demônios. E mais antigamente, no tempo da minha avó, era pior ainda, porque existiam igrejas que tinha diácono que ficava com a lanterna para ligar, para ver se o vestido, a saia não estivesse transparente lá na porta da igreja. Isso deu um problema com maridos até umas horas, porque os caras estavam olhando as pernas da minha mulher, ô cara. Aí o que acontecia? Se convertia mais mulher do que homem, porque os caras não aceitavam esse tipo de coisa. Vocês estão entendendo isso, gente? Porque era lapada. Era a lei. Eu vou ministrar mais vezes sobre a graça. Os meus ministros, se vocês perceberem no seu coração também essa tendência, eu quero que todo mundo siga o Espírito. Amém, pastor Cristóvão também, sobre graça. Era desse, porque que era a lei, não era aquela lei de Moisés, não, era uma lei mais atualizada. Eu disse, olha, isso era no Antigo Testamento, e agora? Não, agora não tem mais, não, agora ela atualizou. Agora é assim que funciona a coisa. O detalhe é porque assim como no tempo de Moisés, ninguém cumpriu a lei, ninguém praticou a lei. Por quê? Porque a lei não foi dada. Olha, rapaz, eu só ia ministrar sobre lei hoje à noite. Mas vem à noite. A lei ela não foi dada para ti, escuta, para te tornar santo, para te tornar perfeito. A lei de Deus, é de Deus primeiro, foi Deus, tá? Não foi Moisés, veio através dele, mas foi de Deus. A lei é de Deus. Ela é pura, ela é santa, ela é perfeita. Mas a lei é apenas um espelho para te mostrar o pecado que havia em você. Aí vem o sangue de Jesus e te purifica de todo pecado. Não é o cumprimento da lei que te torna santo. Estão entendendo isso? Vamos voltando para cá, gente, senão a gente não termina hoje. Estou querendo terminar hoje, pelo menos essa primeira parte. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe que são duas coisas diferentes, graça e verdade. Continua. João testificou dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João Batista, lá o último profeta da antiga aliança. Versículo 16: e todos nós, agora aqui já é o apóstolo, o discípulo, todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Deixa eu trazer uma outra versão que eu tenho aqui. No versículo 16, na Bíblia Amplificada, não está aí, esse que falando sobre graça por graça, na Bíblia Amplificada diz assim: pois da sua plenitude, abundância, todos recebemos, todos tivemos uma parte, e todos fomos supridos com uma graça após a outra, e bênção espiritual sobre bênção espiritual, e favor sobre favor, e dom acumulado sobre dom. Gente, isso aqui não precisa mais pregar, já dá para entender clarinho. Mas vamos continuar. Volta de novo para a CF. 17. Porque a lei foi dada por Moisés, através de Moisés. Amém? Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Irmãos, importante isso, graça e
verdade. Primeiro vem a graça, depois vem a verdade. Observe que a verdade não está do lado da lei, do lado de não pode, não pode, não pode, não pode. Não está. Ela está do lado da graça. Qual é a diferença, pastor, de lei e graça? Irmãos, olha, rapaz, seria a semana toda para eu mostrar a você a diferença. Mas eu vou te adiantar alguma coisa. Como é que funciona mais ou menos por aí? Graça. A lei, você tem que fazer. Você tem que fazer. Você tem que fazer. A graça, eu quero fazer. Lei, escuta. Lei, você é obrigado. Graça, você faz por amor. Lei, faça, 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 faça. Graça, feito, 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 feito. Graça, a lei por Moisés em tábuas de pedra. A graça, lei impressa no coração em tábuas de carne. Graça. Se você não andar pela graça de Deus, você vai engrossar a fila de crente que está indo para o céu, mas detestando a viagem. Ele não vê a hora de ter o arrebatamento, Nilvan, mas não é Jesus ver, é ele ir. E meu Deus do céu, eu quero sair daqui. Por quê? São pessoas que não sabem o que é graça. Se uma pessoa usa disso para ficar pecando, 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 e sem se arrepender o tempo todo, meu irmão, tu está desprezando a graça. Tu acha bem que vai entrar no céu? Aí sim. Por quê? Porque é uma coisa o seguinte, é a sua própria vontade, você escolhe esse tipo de coisa. Ô pastor, e como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço? Porque eu sou tentado. Eu sou tentado. Bem, se você é tentado, a primeira coisa que eu quero dizer a você, bem-vindo ao clube, aqui tudinho é. Todo mundo aqui é tentado. Mas se você se levanta, quando você vem tentado, é interessante que Jesus não diz sobre, que de outra maneira, ele diz o seguinte, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele não diz de outra maneira, não entreis em tentação. Então o que é que eu faço quando eu estou sendo tentado? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O que é justiça de Deus? Capacidade, habilidade, plenitude, posição de estar diante de Deus sem culpa, sem condenação e sem pecado. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. É interessante que temos a Cecília tem quantos anos? 1 ano e 6 meses. A Cecília, ela já sabe ir no banheiro, fazer as necessidades e tudo. Ela ainda usa fralda? Sério? Com 1 ano e 6 meses? Uxi, ela já devia estar indo no banheiro, meu filho, para fazer a necessidade, dar descarga. Ora essa. Não? Ela não sabe preparar comida, não? Que absurdo, 1 ano e 6 meses. Aí você diz, pastor, é o senhor que está dizendo um absurdo. Mas a gente faz isso em relação a crianças. Mas eu vejo muitos lugares, pessoas que nasceram de novo há pouco tempo, e o pessoal já quer que ele esteja livre de vício, de pecado, de um dia para o outro. Não, ela precisa entender o que é graça. Enquanto os pais carregam a Cecília para cima e para baixo, arruma, ajeita e tal, e tudo mais, é isso que nós temos que fazer com aqueles que nasceram de novo e não têm conhecimento que a gente tem, e manifestada. E é isso que tem que ser pregado, socorro. É isso que temos que pregar no Evangelho. O Evangelho é chamado Evangelho da graça. Aí a gente prega o Evangelho, esquece o restante. O que é o restante? Graça. Eu li em um determinado livro que eu disse para os meus ministros que eu não indico aquele livro de jeito nenhum. O livro, ele fala do seguinte, ele diz, a graça é até você nascer de novo. Tá, e depois? Agora tu faz por merecer. A mesma graça
que trouxe a salvação para você, escute bem, é a mesma graça que te preserva até a volta de Jesus. É a mesma. Como é que você acha que Paulo chega para os coríntios e diz que eles devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus? O que é que ele estava pregando sobre isso? Ele estava falando da graça. Eita, pastor, mas 1 João 9, o senhor mesmo já falou. Confessa o seu pecado e tal. Sim, já falei. E é para fazer mesmo. A diferença é a motivação. Você não confessa o seu pecado para ter o perdão. Você confessa o seu pecado porque você reconhece. 1 João 9 diz o que, gente? Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos o quê? Purificar de toda injustiça. Quem é que purifica você de toda injustiça? É o que você merece? É a graça. Há uma música antiga, Mauro, depois vou dar uma procurada aqui, eu vi. Mas eu vou procurar, que eu só lembro um trecho, que dizia o seguinte: quando eu no céu chegar e os santos me perguntarem como você viveu todo esse tempo na terra, eu responderei: foi graça, irmão, foi graça que o Senhor já me deu, é através da graça eu vivi até aqui, foi graça, irmão, que me fez chegar aqui. Eu só lembro dessa partezinha, o resto eu não lembro mais não, vou procurar. Certo? Lindo a música, mas é a pura verdade, é a graça. Eu sou pastor dessa igreja, não pelas minhas capacidades e habilidades. Tem pessoas que têm muito mais capacidade e habilidade para pastorear a igreja do que eu, meu irmão. Muito mais. Mas eu sou pastor da igreja por causa da graça. Se não fosse a graça dele, nem crente eu era. Imagina pastor. Vocês estão entendendo isso? Uma vez, eu fui no canto que fui ministrar. E aí eu falando, pastoreio a nossa igreja lá, Verbo da Vida, na Ceilândia e tal, Distrito Federal. Aí imediatamente veio ao meu coração: fale por quê. Aí eu disse: porque Deus, pela sua graça, me escolheu para pastorear a igreja. Gente, foi libertação para pastores ali. Só essa frasezinha. O que para mim hoje é uma coisa tão simples, mas para eles era igual o índio na Amazônia vendo a luz. Mesma coisa. Sério? É sério. Você não tem, escute bem, preste atenção nisso. Você precisa entender que a graça de Deus é justamente o que faz com que você tenha intimidade com Deus. O trono de Deus é chamado de trono de graça. E alguém deu uma definição sobre graça e misericórdia. Eita glória! Eu filmei aquele momento que a gente teve aqui orando pela Giovana e mandei para Rayara lá no hospital. Ela disse, vou dizer o que ela disse: já dancei aqui, pastor, já pulei, oh meu Deus, está feito. Mas deixa eu te mostrar o que foi que eu disse, o que foi que me veio ao meu coração. Alguém falou isso, e aí eu digo: rapaz, eu vou colocar isso no meu story do Instagram. Qual é a diferença de graça e misericórdia? Misericórdia é não dar o que você merece. Graça é dar o que você não merece. Misericórdia é não dar o que você merece. O que você merece? Castigo, punição, maldição. Você merecia isso. Mas sem Cristo, graça veio. E graça é dar o que você não merece. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2 Timóteo, abre lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, começando no versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, observe o que ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da fé e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça e misericórdia. E é assim que a gente vive.
Graça. Vocês estão entendendo alguma coisa? Hoje é um culto de ensino. Vocês estão entendendo isso, gente? A graça de Deus é justamente isso que devemos viver. Temos que estar cercados de graça, por graça, em graça. Voltando lá para o versículo que eu li, né? Lá de João, ele diz, olha só, versículo 17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aí no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse caminho é um caminho de graça. De graça. É interessante notar que tudo aquilo que nós temos é por graça. Quando você anda na graça, agora vamos chegar ao ponto que eu estaria começando a mensagem. Era agora. Quando você anda pela graça, quando você tem o entendimento da graça, a fé se torna bem mais fácil. Vocês estão entendendo isso? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Quem é Cristo? Cristo significa o ungido. A graça e a verdade vieram por quem? Pelo ungido. Então a palavra que você escuta é a palavra da graça. Qual é a palavra da graça? Deus te deu. Deus te enriqueceu. Deus supriu suas necessidades. Deus já fez, mas pastor, mas eu já fiz tanta coisa errada, pastor. É aí que está a questão, meu irmão. Jesus, lá na cruz do Calvário, levou toda a punição. Isso é entender o que é graça. Levou toda a punição que viria sobre você. E agora? E agora tu vive só nessa graça. É interessante notar que Paulo começa muito as suas cartas dizendo graça e paz. Graça e paz. Observe que a paz só vem depois da graça. Pastor, então o senhor é contra a pessoa falar paz e graça? Não. Eu estou mostrando que pela Bíblia é graça e paz. Sem a graça você não tem paz. Porque você vive numa luta constante para se tornar perfeito. Para se tornar merecedor. Porque eu jejuei, eu subi no monte. Pois aí tu estava o quê? Dormindo. Nossa, tu, hein? Pois é, mas eu... A graça não importa se você está subindo no monte ou descendo do monte, ou está indo fazendo a coisa. Ô pastor, então, na verdade, eu não preciso me esforçar. Não. Você só precisa ser. Tem algum homem aqui que faz esforço para ser homem? Tem alguma mulher aqui que faz esforço para ser mulher? Se você estiver fazendo esforço para ser homem, no final que a gente tem para aceitar Jesus. Aí vai ter o apelo, você aceita, vai lá dentro, você fica liberto disso, desse esforço. Você nem se esforça depois dessa. Mas é a mesma coisa, a graça faz com que você viva na tranquilidade. E muitas vezes, quando eu estava nessa igreja, eu ficava com raiva. Porque eu fazia tanto, procurando merecer uma bênção, querendo que Deus me desse uma bênção, querendo que Deus fizesse coisas. Aí tinha uma criatura, né, que aprontava, que fazia coisa errada, e tal, recebia, o homem mal orava, e eu ficava lá, oxe, por que fulano e não eu? Olha o que é isso. Aí entra o quê? O orgulho, a inveja, ciúme. Nossa, tem raiva de gente assim, meu Deus do céu. Ele está rindo o tempo todo, inventando fazer coisa errada. Como é que pode? O irmãozinho, deixa eu te contar essa. O irmãozinho, né? Lá, eu vou contar essa. Eu tenho pouco tempo para contar essa. Minha tia trabalhava, era dessa mesma igreja. Trabalhava numa fábrica de chips para computadores lá em São Paulo. Aí ela estava passando por um determinado problema, porque o marido dela era caminhoneiro e ela precisava de um dinheiro para pagar umas contas, e o dia ia chegando e ela sem o dinheiro e tentando ligar para o marido, e o marido sumiu no mapa, o caminhão sumiu.
e ela esperando naquele tempo, ligação, orelhão, tal, que é do tempo de Carlinhos para trás. Aí, né, e ela esperando e nada, e aquela coisa toda. Aí ela chega no trabalho com aquela cara de jumento, porque quem anda pela graça não tem cara de jumento, mas quem anda pela lei é jumento o tempo todo. Aí chegou com aquela cara de jumento, aí lá vem aquele abençoado, com um bermudão até aqui, sandália havaiana, camisa aberta até aqui, um monte de corrente, mas muita corrente mesmo, de todo tipo, aqui. E olha o linguajar. Aê, maninha, como é que tu tá? Cadê a paz do Senhor, irmão? Como é que tu tá, maninha? Tudo certo com o painho? Deixa aí. Crente. Era o pai do Senhor, irmão. E ele rindo. Que eu estou com um problema aí com... Meu marido não entrou em contato, eu estou... Sabe como é aquela má vontade de dizer para um cabra desse, todo desse jeito? Dessa maneira? O cabra nem é santo, não, rapaz. Eu tenho que ter respeito pelo sagrado. Aí... Maninha, fica aí. Se preocupa não, muda essa cara. Era o chefe dela. Eu vou ali falar com o pai, já vem. E vou contar esse negócio aí para ele. Menos de 10 minutos lá vem o homem. Maninha, é o seguinte. Pai disse que ele não pôde entrar em contato contigo. Que está meio difícil. O teu marido não pôde entrar em contato. Mas, hoje é sexta, descansa. Porque até domingo, daqui para domingo foi. Daqui para domingo, antes de você ir para o culto, maninha, ele vai entrar em contato. E vai te dizer tudo. E na segunda-feira o dinheiro vai estar na tua conta. Descansa. Ela não tinha falado do dinheiro não, ainda. Ela só tinha falado que tinha os contos para pagar e que o marido tinha sumido. No domingo pela manhã, 8h30 da manhã, o marido liga. Eu estava em tal lugar e não tinha um orelhão para falar contigo. E eu não pude, então foi o que eu fiz. Eu depositei o dinheiro na sexta, mas só vai estar na conta na segunda-feira. Na segunda-feira vai estar na segunda. Está tudo bem, está tudo tranquilo. O homem com um bermudão até aqui, sandália havaiana, umas correntes bem grandes, com a camisa aberta quase mostrando o umbigo dele. Imagina o susto que minha tia teve com essa. A gente não conhecia o que era graça, mas o homem lá sabia. Quando você anda na graça de Deus, você não vai pecar de jeito nenhum. Você vai andar correto. Por quê? Porque você vai estar descansando nessa graça. Quem te santifica não são as leis e as regras que você segue. Quem te santifica é o entendimento, porque que em Cristo Jesus tudo já foi pago, tudo foi feito. A punição já caiu sobre ele e hoje você é livre. É isso. Eu diria que estava começando agora, mas agora meu tempo foi embora. Então, a grande verdade é essa. Deixa eu só mais um versículo, só mais um. Quer dizer, eu acho que é só mais um. Capítulo 2 de Efésios. Eita glória! Sabe, irmãos, muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus nos deu e por causa disso a gente anda numa luta constante contra o pecado, numa luta constante, mas o tempo todo, para poder, como é que você está? Irmão, estou na luta. Que luta, irmão? Na luta, rapaz, o negócio é sério. A pessoa que não entende a graça de Deus, ele só diz que está na luta. Então, ô Sandrinha, tu fosse curada, e a Sandra foi. Quantas vezes você confessou a palavra? Me conta. Aí Sandrinha, sei lá, eu não tenho. Não, me diz, por favor, vai lá. Quanto foi? Isso foi 15, 20, 500, 1.600? Não tem isso. A confissão da palavra, não é, repetindo, não é para Deus, é para você. A confissão da palavra não é para Deus, é para o diabo. Mas você já tem. Eita, você já tem. É seu suprimento, riqueza, prosperidade, cura, unção,
é sua salvação, libertação, capacidade, evangelho, poder, o amor de Deus é seu e é por graça. A gente olha, irmãos, tantas palavras que a gente vê sobre graça que são derivadas de graça. Grato. É ou não é? E aquela música que canta o tempo todo. Mas eu tenho certeza que muita gente canta aquela música apenas da boca para fora, no automático. Preciosa graça de Jesus que um dia me salvou. Nos eventos esportivos nos Estados Unidos, olha, ao lado do hino nacional vem essa. Todo mundo. Mas tu sabe o que é graça? Ah, é uma coisa boa. Tá. Capítulo 2. Olha só no versículo 1. E vos vivificou, falei certo. Estando vós mortos em vossas ofensas e pecado. Olha para mim e pergunta. Ele nos vivificou, estando quando a gente estava morto em ofensa e pecado. Você fez o que para merecer a vida? Meu irmão, nós éramos considerados inimigos de Deus. E Ele nos deu vida quando a gente era inimigo. Meu Deus do céu. Aí por que que hoje, como filho, você precisa fazer para merecer? Antes tu nem filho era, e a graça de Deus te alcançou, e hoje? Pensa, é só pensar. Cabeça foi feita não só para separar a orelha, mas para pensar. Pensa. Vamos lá. Eu não quero, depois à noite eu vou ler essa parte aqui, mas vamos lá, versículo 8. Porque pela graça, versículo 8, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É o que, gente? Ah, eu amo isso. Eu amo isso. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém... Eu fiz, Carlene não fez. Ó, tá vendo aí? Eu sou, né? Sabe como é, né? Eu jejuei e tal, né? Mas a Fabiana não, então... Isso é se gloriar. E tu não é melhor do que ninguém. Você pode jejuar mais do que todo mundo. Você pode orar em línguas mais do que todo mundo. Você pode pregar melhor do que todo mundo. Você pode crescer mais do que todo mundo. Mas você não é melhor do que ninguém aqui. Você é igualzinho. Aqui todo mundo é farinha do mesmo saco. Pronto. Ou como diz no Nordeste, todo mundo calça 40. Todo mundo. É tudo a mesma coisa, não tem diferença. Está todo mundo entendendo isso, gente? Aí diz, olha, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, versículo 10. É aí que entra as obras. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é que as boas obras te fazem merecedor do que quer que seja. Não. As boas obras, ela é depois. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Há uma versão que diz, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Quando você faz alguma coisa para Deus, não é para se tornar merecedor, e sim por gratidão. É por isso que aqui na igreja, nós entendemos, para todos aqueles que estão trabalhando na igreja, fazendo alguma coisa para Jesus em algum departamento, você não está fazendo para ser merecedor, para Deus olhar para você e para que você seja recompensado por isso de alguma forma, só porque você está fazendo isso. É o amor a Deus. É o amor a Deus. Para encerrar, eu disse que era o último, mas tem mais um, queridos. Está vendo aí como eu erro? Eu erro, gente. 1 João capítulo 4. Eu digo, não vou cara de pau, errei. Capítulo 4, versículo 19. Com esse a gente encerra. Que meu tempo estourou bastante ali. Com esse a gente encerra. 4:19. Nós o amamos
Por quê? De novo, nós o amamos por quê? O amor que você tem a Deus é o resultado do amor que Ele teve por você. É por isso Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas, mas a lei dizia, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Era disso que estava se referindo. Então, eu preciso amar o Marcelo e a Val. Eu preciso amar, não com o amor que eu tenho por mim, e sim com o amor que Jesus teve por mim. É o resultado. Quando você diz, eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro, meu irmão, tu vai pregar o evangelho para o teu prédio inteiro. Porque você quer que aquelas pessoas tenham e desfrutem da mesma graça que você desfruta. E quando Paulo falava sobre a graça, ele dizia graça e paz vos seja multiplicada. E não era tipo bom dia, boa tarde. Você já notou, né? Então, Rodrigo, bom dia. Aí, Rodrigo, bom dia, pastor, como vai? Na verdade, eu não estou interessado em como ele vai. É apenas uma forma de educação. Difícil. Imagina, bom dia, como é que vai? E ele dissesse, não estou muito bem não, pastor. Eu ia ficar, gente. Porque a maioria de nós já ficou uma coisa tão comum, isso, no automático, que a gente só pergunta como vai, mas não serve para nada aquilo. Aí tem pessoas que acham que quando Paulo começava as cartas dizendo graça e paz seja multiplicada, era tipo isso aí. É uma saudação comum. Aí chega no culto, graça e paz, irmão, amém, amém, então vamos lá. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando você diz graça e paz, você está liberando o quê? Graça e paz para aquelas pessoas. Esta foi a palavra que eu comecei a trazer, que Deus mandou que eu trouxesse. Andem na graça, amém? Peço a todos que venham hoje à noite. Pastor, a gente pode assistir? Pode, claro que pode assistir, com toda certeza você pode assistir. Vai estar disponível mais tarde. Lá no YouTube, no meu canal, vai estar disponível. Mas eu quero te dizer uma coisa, presta bem atenção nisso, por favor, preste atenção nisso. Existe uma bênção, existe poder liberado quando a pessoa vem, quando está aqui. Então vem hoje à noite que a gente vai continuar essa matéria, esse estudo, essa palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olá, queridos. Graça e paz. Tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9, diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acesse esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.